Nossa próxima representação, nós vamos ter ainda a base aqui da nossa visualização na planta de pontos e layout. Então, a gente já representou a vista A, compondo todos esses elementos que estão aqui nessa parede, e agora a gente vai utilizar a mesma técnica para representar os elementos que estão contidos nessa parede aqui. Tá? Então, eu tenho a minha parede lateral direita tomando como referência aqui esse ângulo de visão da planta de pontos e layout, e a gente vai representar todos os elementos que estão contidos nessa parede. Então a gente visualiza aqui, apesar da seta estar anterior à linha de box, a gente vai visualizar os elementos de parede, tá? Porque se eu represento elementos do box aqui, eu acabo prejudicando a minha representação das paredes, e o box ele é mais fácil da gente representar. A gente já vai ter um detalhamento desse filete, dessa base do box, e depois a gente pode identificar quais seriam as dimensões das peças de vidro, né, ou alumínio. E a parede a gente precisa representar os revestimentos contidos nela, tá? Se houver esquadria, como é o caso, a gente vai representar essa esquadria também nessa vista B. E se houver algum detalhe nessa parede, a gente representa também. A gente pode ter um detalhe de um nicho aqui embutido sobre essa parede. Então a gente vai precisar representar esse elemento dentro da nossa vista B, né? A técnica é a mesma, a gente vai sobrepor a nossa folha de vistas aqui à folha de pontos e layout, né? Então eu vou sobrepor essa nossa nova folha, a gente já tem a nossa vista A, vou fazer a representação da vista B na lateral direita dela, então a gente vai ter esse alinhamento aqui de representação, onde eu vou deixar um espacinho aqui para a gente dar sequência, para vocês darem sequência aí como atividade na representação das outras vistas. Então a gente pode utilizar aqui a representação da vista D ainda nessa lateral de folha, onde a gente vai ter essas representações de linhas auxiliares, né, da planta que está logo abaixo, e a gente pode ter também as representações com linhas auxiliares a partir das plantas que estão ao lado, já que a gente tem a mesma escala sendo representada e temos as mesmas dimensões de pé direito, então as alturas elas são parecidas, e a gente pode utilizar inclusive esses elementos laterais aqui para poder nos nortear. Então eu posso criar uma base representativa da minha vista B, né? Então eu posso utilizar aqui, ó, essa mesma representação, já que eu vou ter esses elementos de alturas aqui semelhantes. Então eu posso criar uma base aqui, e aí eu vou puxar essas linhas aqui até a minha base, né? Então eu vou fazer um prolongamento através dessas linhas auxiliares para que a gente represente as dimensões contidas nessas plantas aqui, nessa vista B, sem precisar estar medindo tudo novamente. Então eu vou ter novamente a minha primeira linha de representação como a linha da parede, da face interna da minha parede, tá? Lembrando que nas vistas a gente não precisa representar a estrutura. Então eu vou estar representando a minha altura final de pé direito e as minhas dimensões internas também, tá? Então eu só preciso representar a face interna da parede de um lado e do outro. Então eu vou dar sequência aqui com essas linhas auxiliares que eu já puxei a 1,5 m da nossa vista A. E aí a gente vai representar os nossos outros elementos aqui contidos na nossa vista B, certo? A gente tem aqui a nossa esquadria a ser representada, então eu vou utilizar aqui uma linha auxiliar para demarcar o comprimento da minha esquadria, tá? Só preciso vir até a base, porque eu já sei que não há necessidade de prolongar essas linhas. E eu tenho aqui o meu limite total de largura do banheiro, né? Então eu vou representar esse limite aqui, e a gente vai trabalhar basicamente dentro dessas dimensões. Eu posso apagar esse excesso de linha para que a gente consiga trabalhar dentro dessas dimensões. O pé direito vai ser igual, né? O pé direito é semelhante ao da vista A, então eu posso utilizar aqui também uma linha auxiliar a partir dessa representação aqui, para que a gente desenvolva a nossa base, como a gente já fez, e para que a gente desenvolva o nosso fim aqui da altura desse ambiente, que vai ser o pé direito total, né? Depois a gente tem um rebaixo de gesso também aqui a ser considerado. Então a gente já tem aqui o espaço limitado, né, da nossa vista B. A gente já tem aqui a dimensão dessa esquadria. A gente precisa utilizar a referência dela. Se a gente for na planta baixa, ela vai estar demarcada, né? Então a gente tem um peitoril aí
de 1,80 m. Eu vou buscar essa dimensão aqui na minha escala. Então eu já marco aqui a dimensão do peitoril e eu tenho ela, a esquadria em si, com uma altura de 50 centímetros. Então eu vou marcar isso aqui também, tá? Porque eu vou aproveitar a mesma disposição do par de esquadros aqui para poder fazer já todo o desenho da esquadria. Então eu já sei a minha altura final, está demarcada aqui, e eu já sei a altura do meu peitoril, que é a base da minha esquadria, que está representada aqui. Tá? Então a gente já tem essa dimensão. A gente sabe que esse restante de linha aqui, esse excesso de linha, a gente pode apagar, né? Então a gente evita poluir o nosso desenho aqui, para que a gente dê sequência. Vamos apagando essas representações. E aí agora a gente vai para o próximo passo de representação, que seria, eu quero determinar um nicho embutido nessa parede. Então eu vou ter um nicho aqui, vou ter uma distância para ser representada e vou visualizar esse elemento aqui dentro da minha vista. Tá? Depois a gente detalha o nicho e detalha a esquadria. Vou definir esse nicho aqui a uma altura de 1 metro da nossa base de piso. Tá? Então eu vou ter uma base aqui de 1 metro de altura para esse nicho. E eu vou ter dois espaços ali, como se fossem duas aberturas, onde a gente vai ter uma altura entre esses elementos, aí mais ou menos de uns 25 centímetros, para botar um shampoo ou algo do tipo. E aí eu vou ter esses espaços aqui demarcados também. A minha pedra vai ter uma espessura de 2 centímetros. Eu vou criar um afastamento lateral, ou eu posso fazer ela na mesma dimensão da minha parede, né, ocupando todo o espaço da parede. Vamos ver como é que a gente representa ela aqui. Vai depender aí da intenção da pessoa que está projetando, né? Vai depender se há alguma estrutura aqui de pilar também, porque se houver alguma estrutura a gente não pode danificar essa estrutura, então a gente não vai poder criar essa nossa entrada de nicho. Mas vou determinar aqui uma altura de 1 metro, tá? Então a gente vai ter uma base aqui de 1 metro. E eu vou dimensionar agora os meus recursos para que eu centralize esse nicho na parede, tá? Eu vou recuar de cada parede aqui 20 centímetros, porque eu não quero ocupar esse nicho pela parede toda, eu quero deixar um recuo. Aí fica a critério de cada pessoa que está projetando, né? Vou definir aqui 20 centímetros. E já vou traçar a minha altura final. Eu vou ter cada espaçamento desse aqui com 25 centímetros, mas eu tenho espessuras de pedra. Então eu vou ter a espessura da minha pedra aqui em 2 centímetros, eu tenho uma espessura no topo, né, superior de 2 centímetros, eu vou ter a intermediária também, a divisão intermediária de mais 2 centímetros. Isso vai dizer que a minha altura final aqui desse elemento vai ser de 56 centímetros. E depois a gente vai detalhar esse elemento lá na nossa nova prancha, que é a prancha de detalhe. Então aqui eu vou marcar os 56 centímetros. E eu já posso ir definindo as espessuras também, tá? Eu vou definir a espessura de 2 centímetros aqui de altura. Eu vou definir os 25 centímetros do meu elemento, né? Já posso definir outra espessura de altura. Já posso definir a espessura base aqui dela também. Então, eu vou, utilizando o par de esquadros, determinar o meu recuo, né? Ou eu poderia determinar a minha altura logo, final. Essa vai ser a minha altura final, né? E eu vou ter uma espessura de pedra aqui que a gente já demarcou. Então essa espessura aqui vai ser representada, tá? Eu tenho a minha divisória intermediária aqui desse nicho, então vou representar isso também.
e eu tenho uma pedra da base aqui para ser representada. Agora a gente tem as bordas, as pedras das bordas laterais. Essas pedras vão ter também a mesma espessura de 2 centímetros. A gente vai limitar essas dimensões aqui, vamos apagar os excessos de linha, né? Essa representação. Vamos detalhar também a nossa esquadria, né? Nossa esquadria ela tem uma moldura para que a gente tenha o vidro em si de abrir, ela tem um sentido de abertura e a gente precisa definir isso aqui também. Tá? Vou usar uns 3 centímetros aqui para demarcar a moldura da minha esquadria. Então em todas as laterais eu vou ter uma moldura aqui, aparente. Então eu tenho uma moldura para a minha esquadria da janela e eu vou ter um sentido de abertura também dessa esquadria, né? Eu posso utilizar aqui, como é que ela é do tipo Maxim E, ela vai abrir para fora, né? A gente empurra a janela, o sentido de abertura dela vai ser esse para fora. Eu vou definir aqui um puxador, né? Então eu posso desenhar um puxador, meu puxador pode ser vertical ou horizontal. Vou aproveitar aqui para dar uma reforçada nessa linha, eu crio um puxador na vertical. Centralizo aqui. Então eu tenho um puxador e eu vou demarcar agora o sentido de abertura. No ponto médio aqui a gente traça, né, uma marcação aqui de linhas tracejadas. Onde a gente consegue representar esse sentido de abertura. Tem algumas outras linhas aqui para apagar. A gente já tem a definição geral da parede, a gente tem os nossos elementos aparentes. Eu posso reforçar essas linhas laterais aqui que vão ser as bases da largura do meu banheiro. Corrigir essa base. Então nós já temos as nossas limitações preparadas e agora a gente vai ter que ajustar o nosso forro de gesso, né? Então nós vamos seguir as mesmas dimensões, os mesmos alinhamentos aqui, as alturas iguais ao nosso forro da vista A, né? Já que é o mesmo forro de gesso, eu tenho as mesmas marcações aqui, eu posso representar aqui através desses elementos as linhas bem suaves, porque a gente tem um detalhamento ali de uma tabica, né? Nesse forro, que a gente vai detalhar aqui o detalhe 03, e a gente vai ter esse mesmo detalhe nessas duas paredes, nas partes laterais, né? Então eu vou fazer uma linha bem suave, depois a gente dá uma reforçada no que for necessário. Tá? Essa é a marcação da altura do nosso rebaixo de gesso. O que é que acontece aqui? Eu tenho um detalhe nessas duas laterais aqui, esse detalhe que a gente precisa representar fielmente também nessa nossa nova vista B.
A gente sabe que existe um recuo aqui de 5 centímetros, onde a gente vai ter um outro elemento com duas placas de gesso, ou pode ser um bit de alumínio ali fazendo esse negativo, né? E aí a gente vai representar isso aqui também, esse recuo de 5 centímetros. E a gente representa ela agora. Então a gente pode apagar aqui esses excessos da base que a gente já tinha feito com as linhas auxiliares. Tá? Depois a gente dá uma reforçada aqui nessa estrutura, uma reforçada no nosso forro. O próximo passo é nós elaborarmos o paginamento, a paginação, desculpa, dessa parede. E para a gente elaborar essa paginação, nós temos que indicar, né? Vocês lembram que a gente tem que indicar o sentido de assentamento dessas peças, tá? Então eu vou pesquisar qual é o meu modelo de peça, qual é o meu fabricante. Eu escolho aqui fazer como minha opção, né, utilizar uma pastilha cerâmica. Essa pastilha vai ter que ter um fabricante, vai ter que ter um modelo, então eu vou mostrar para vocês qual é a minha opção, tá? Cada um fica livre para escolher o seu modelo e a dimensão desses pisos. Enfim, vou criar aqui um modelo só para a gente ter uma noção. Ele é uma pastilha vitrificada Taços aqui da Elizabeth, tá? Ela tem dimensões de 5 por 10 ou 10 por 10. Eu vou aplicar essas pastilhas lá na nossa parede, tá? Já tenho as informações técnicas, o modelo, a marca, o fabricante. Então vai ser uma pastilha de 10 por 10, né? Ela vem em placas maiores, mas a representação que a gente vai fazer aqui é de cada dimensãozinha daquela. Eu preciso definir aqui o sentido de assentamento, eu já defini o sentido, eu vou demarcar aqui com aquelas nossas setas, né? Então a gente cria as nossas setas de representação. Eu posso elaborar aqui a indicação. E eu tenho o meu assentamento partindo aqui desse encontro de paredes. Tá? Então eu vou criar todo o meu alinhamento de representação desses revestimentos aqui a cada 10 centímetros. Então vou utilizar o meu escalímetro e vou definindo a cada 10 centímetros as dimensões, tanto na altura quanto o comprimento delas aqui. Ok? Vai ser a nossa representação dessa vista B já com a paginação de piso representada, tá? Essa foi a minha opção de paginação de piso. Na verdade, estou fazendo aqui uma escolha não tão projetual, mas uma escolha mais demonstrativa para vocês terem uma noção de como a gente pode representar esses revestimentos, tá? Nem sempre revestimentos vão ter placas da mesma dimensão. Eu posso utilizar revestimentos diversos dentro do nosso ambiente, se vocês já sabem, mas a gente vai ter essa configuração aqui com umas divisões. Se possível, eu faço as linhas de representação de piso mais suaves, tá? Para a gente destacar mais os elementos que estão mais aparentes aqui na nossa visualização, tá? Então a gente tem aqui
o elemento de esquadria, o elemento de nicho, a nossa definição de rebaixo de gesso, e aí agora a gente precisa cotar essas dimensões, né? Então vamos criar as linhas de cota e posteriormente nós vamos especificar quais seriam esses materiais e depois numerar e escrever aqui o nome da nossa vista, né? Nós temos a vista A e agora nós vamos ter a segunda representação na nossa folha, que seria a vista B, em uma escala semelhante às escalas que a gente já está estudando aqui na nossa primeira prancha. A escala que eu adotei foi uma escala de 1 para 25, a atividade de vocês está 1 para 20. Tá? Então, nós vamos criar aqui linhas de cota. Eu vou definir um afastamento aqui de mais ou menos uns 15 centímetros dentro da minha escala. Vocês podem utilizar um afastamento maior ou menor. Mas por quê? A gente está utilizando aqui essa escala. Essas linhas de cotas elas não vão ficar confusas, vão ficar na parte externa. Então, nós podemos deixá-la um pouquinho mais próximas. Vou criar minha primeira linha de cota. Tá, o que é que eu vou cotar aqui? Eu vou cotar a altura do meu nicho. Tá? Eu vou cotar a dimensão final desse nicho. Tá? Depois a gente cria uma segunda linha de cota aqui na lateral direita para definir os afastamentos aqui, a gente definir as alturas internas, né? Então nós vamos aqui definir uma diferença de nicho para a esquadria, uma altura de esquadria existente, a gente pode definir aqui uma altura da esquadria para o nosso gesso, a espessura desse gesso, né, a altura final aqui do gesso para o nosso pé direito final, aqui o que é o pé direito da estrutura, né? A gente vai sempre, quando for medir, fazer as nossas medições, o pé direito vai ser do nosso rebaixo, mas esse rebaixo ele vai ser criado posteriormente. Então, quando a gente está cadastrando uma obra, para que depois a gente faça o rebaixo, o nosso pé direito vai ser até a nossa laje, até o nosso telhado. Enfim. Então, a gente tem aí uma altura de 1 metro para o nosso nicho, né? Do piso ao nicho de 1 metro. Nós vamos ter uma altura total do nosso nicho já definido de 56 centímetros. Então, eu vou criar aqui uma cota de 0,56. Eu vou ter uma dimensão do meu nicho para minha esquadria aqui de 24 centímetros. Lembrando, gente, que essas são escolhas, definições que eu fiz no meu projeto. O nicho de vocês pode ter uma altura diferente, pode ter um perfil diferente ou pode não existir, tá? Isso que está servindo apenas como base para vocês irem desenvolvendo a atividade. Eu tenho uma esquadria de 50 centímetros, eu tenho uma diferença da minha esquadria para o meu gesso aqui de 20 centímetros e eu tenho mais 20 centímetros para completar aqui a distância do piso até a laje. Tá? Então eu tenho essas dimensões definidas. As dimensões específicas aqui desse nicho eu posso representar também em um detalhe específico lá em outra prancha de detalhamento. Então eu não preciso ficar representando aqui essas espessuras de 2 centímetros de uma pedra, tá? Porque isso ia deixar o nosso desenho um pouquinho confuso, já que a gente está trabalhando aqui numa escala de 1 para 20, eu posso fazer um detalhe em uma escala onde eu tenho uma imagem mais ampliada ali de 1 para 10, e aí eu consigo representar melhor essas pequenas dimensões. Correto? Uma outra cota que eu posso utilizar aqui é uma cota total de pé direito. Então eu vou criar uma outra linha de cota, tá? Vou dar uma afastadinha dela aqui. Precisa às vezes, gente, nem você definir a dimensão. Eu criei 15 centímetros de padrão, vou criar aqui mais uns 15 ou 20 centímetros no máximo de dimensão aqui, de uma cota para outra, certo? Então eu tenho a minha segunda linha de cota, onde nessa segunda linha de cota a gente vai definir a dimensão total, certo? Do nosso pé direito e a distância do pé direito para o sistema construtivo onde ele está instalado, para essa laje. Então só preciso representar essas duas dimensões aqui. Vou criar as linhas de encerramento de cota, né, para a gente representar isso.
e vou definir qual seria essa altura de pé direito. Essa altura até já está indicada aqui nas outras representações de cota, tá? Na cota da vista A, que é uma altura de 2,50 m. E um afastamento aqui que está sendo repetido, tá? Então eu posso até eliminar aqui nessa primeira linha de cota esses 20 centímetros, já que eu estou representando esses 20 aqui em cima novamente, para não estar repetindo a mesma cota. Então, basicamente, a gente pode definir todas as cotas aqui em uma das laterais, esquerda ou direita, e na outra lateral a gente pode utilizar o espaço para que a gente defina, já que a gente não tem tantos elementos aqui na nossa vista, quais são as indicações de materiais para cada tipo de especificação aqui. Então eu tenho uma pastilha, eu já defini esse acabamento de pastilha, eu vou ter um acabamento aqui para o meu nicho, eu tenho uma representação de esquadria, qual é a minha esquadria, qual é o material do meu forro de gesso. Então a gente define esses materiais, especifica eles aqui, se houver algum detalhe, a gente vai fazer em outra prancha esses detalhes. Então, para vocês terem referências, tá? Vocês vão pesquisar os materiais de vocês. Aqui eu só estou citando alguns para que vocês consigam visualizar, na verdade, as informações finais da nossa planta. Tá? Lá na nossa vista A também a gente vai numerar como a nossa representação 01, vista A, escala que a gente for definir. Tá? Então, isso aqui a gente vai numerar todos os elementos que a gente tem na nossa folha, aí para que vocês sigam mais ou menos um exemplo. Ok? A gente vocês vão continuar com uma prática, tá? Representando as próximas vistas. Então a gente tem lá na planta baixa as vistas D e a vista C, tá? A vista D e a vista C para ser representada. Caso vocês utilizem algum elemento nessas paredes, nessas superfícies, a gente deve representar, certo? Então vocês têm que representar a paginação dessas paredes, ou se existir algum elemento, um porta-toalha ou algum outro elemento, a gente representa também aqui. Se houver, por exemplo, uma tomada, a gente precisa representar também na nossa vista. Tá? Então vocês podem dar sequência representando aí a vista C e aqui abaixo da vista A representar a vista D. E aí a gente parte para a representação dos nossos detalhes. Tá? Então a gente numerou alguns detalhes, nós temos aqui uns 3 ou 4 detalhes e a gente vai agora representar esses detalhes em uma nova prancha.